E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma aula do canal Biologia Minha Prova, hoje dando continuidade às relações da membrana plasmática com o tema transporte através da membrana. Neste vídeo aula, em especial, nós vamos falar sobre a osmose. Não esqueça, tema muito pertinente para as provas do Enem, vestibulares e, óbvio, para ajudar você que está aí no ensino médio antes de chegar no vestibular, para chegar depois muito bem. Vamos lá? Claro que eu te agradeço, sempre te agradeço pela visita no canal Biologia Minha Prova e a gente segue aí cada semana publicando mais uma aula no nosso canal. Hoje então com o transporte através da membrana plasmática. Começamos assim, o transporte através da membrana. Veja só, a capacidade de uma membrana de ser atravessada por algumas substâncias e não por outras define a sua permeabilidade. Vamos repetir? Algumas substâncias podem atravessar a membrana e outras não. É por este motivo que você já assistiu uma aula comigo sobre a membrana plasmática e você classificou comigo que a membrana apresenta permeabilidade seletiva ou semipermeável, que é a mesma coisa, ok? Muito bem. Outra informação bastante importante e preliminar nessa aula é essa que eu estou destacando aqui para vocês. Observe comigo. Em uma solução encontra-se o solvente. Vamos botar aqui, ó. Em uma solução, você encontra o solvente. Muito bem. Tá, mas professor, o que seria o solvente? Bom, esse solvente é a substância que vai agir para dissolver uma solução. Mas professor, o solvente, ele pode ser um solvente natural? Pode, como a água. Mas também pode ser um solvente, por exemplo, orgânico? Pode. Pode ser um solvente como o éter, o clorofórmio, por exemplo. Então, solvente é o nome que se dá àquilo que vai dissolver o soluto. Muito bem. E o que seria, então, esse soluto que eu estou dando destaque aqui para vocês? Bem, esse soluto, menciona comigo, se solvente dissolve, o soluto é aquilo que será dissolvido, beleza? Muito bem. Então, veja só, o que significa a palavra hipotônico? Hipertônico ou hipertônica e isotônica. A solução é hipotônica, é hipertônica ou isotônica. É só pegar o prefixo hipo abaixo, hiper acima e iso igual. Então, hipotônica é o nome dado àquela solução de baixa concentração. Hipertônica, alta concentração. E isotônica, igual concentração. Beleza? Muito bem. Então, vamos lá. É muito importante para iniciar nossa aula a gente esclarecer sobre esse aspecto. Agora, vocês estão observando aqui, eu estou mencionando esses transportes através da membrana. Ele pode ser passivo, transporte passivo, ele pode ser um transporte ativo ou uma endocitose. Vamos ver o que é cada um. Lembrando que essa aula é sobre osmose, nesse vídeo sobre osmose. O transporte chamado passivo é aquele transporte que não consome energia para ocorrer. Então, pode ser o nosso tema da aula hoje, a osmose, a difusão simples e a difusão facilitada, ok? O transporte ativo é com gasto de energia, o chamado ATP, a adenosina trifosfato. E mencionamos aqui a bomba de sódio e potássio, que você já é meu convidado, a assistir a próxima aula que vai ser sobre esse tema. E a endocitose, que é um transporte que também tem um consumo de energia, onde passam macromoléculas chamadas de fagocitose, para lembrar, a fagocitose, a pinocitose, a plasmocitose e a exocitose. Então, todos esses temas que são pontuados, eu irei trabalhar nas próximas aulas e você vai ter aí uns 3 vídeos para assistir comigo toda essa matéria sobre transporte através da membrana. Valeu? Muito bem, então vamos lá dar continuidade à nossa aula de hoje. Olha que legal, já apareceu aqui o nome osmose. E tem gente por aí dizendo que aprende por osmose, né? Mas como assim aprender por osmose? Olha só o conceito da osmose, a gente já vai discutir esse tema. Olha, conta comigo, olha comigo aqui, ó.
A água, que é o solvente, se movimenta livremente através da membrana, sempre do local, olha só, de menor concentração do soluto para o de maior concentração. Então, sempre a água na osmose é água. Frisa comigo, estamos falando de osmose, estamos falando de água. Estamos falando que a passagem da água através da membrana semipermeável do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, do hipotônico para o hipertônico. Então, pensa comigo. Quando a gente aprende, nós aprendemos de alguém que sabe mais que a gente, né? Vamos imaginar assim. Então, aprender por osmose é um termo não usual, não seria um termo correto, porque a gente até aprende das pessoas que sabem menos um assunto qualquer. Mas em relação à aplicação desse conceito, deixa para lá, né? Vamos concentrar aqui na nossa osmose. Mas você aprende, então, por difusão, ok? Muito bem. Então, só para conceituar aqui, terminar o nosso conceito, a pressão com a qual a água é forçada a atravessar a membrana é conhecida por pressão osmótica. A gente vai falar daqui um pouquinho mais sobre isso, beleza? Muito bem. Eu vou ficar a todo instante te cobrando o conceito da osmose e você vai refletindo comigo sempre sobre o conceito da osmose. Mais uma vez, então, é a passagem do solvente natural, a água, através da membrana, que é semipermeável, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, beleza? Muito bem. Hemácias, glóbulos vermelhos ou então chamadas de eritrócitos. Eritro é vermelho, ócito é célula. É bem importante lembrar que as hemácias, olha que informação importante, pessoal. A concentração do NaCl, esse soluto, cloreto de sódio, dentro de uma hemácia é da ordem de 0,9%. Então vamos de novo. Quanto que nós encontramos dentro de uma hemácia de cloreto de sódio? 0,9%, beleza? Ok. Então vai lá o Rodrigo e coloca essa hemácia no meio hipertônico. Hipoteticamente, 1,8% de NaCl. Lembrando que a hemácia tem 0,9 e o meio qual ela foi jogada apresenta 1,8. Então, vamos imaginar que a nossa hemácia que aqui está, ela vai perder solução. Vou colocar mais uma setinha desse lado, ó. A água, ela vai sair do meio hipotônico, que é a hemácia, ela é um meio hipotônico, e esta água vai para o meio hipertônico. Olha só, vamos fazer assim e você não vai esquecer. Então, vamos de novo. Sai do menos concentrado e vai para o mais concentrado. Repetindo, quando eu joguei uma hemácia, estou colocando várias formas para você aprender esse conteúdo. Eu tenho aqui um tubo de ensaio. Ok? Aqui está nosso tubo de ensaio. Aqui dentro eu tenho uma solução. Joguei uma solução aqui. De quê? De NaCl. E a solução de NaCl tem 1,8% de concentração. Aí, eu joguei uma hemácia aqui dentro. Lembrando que a concentração de NaCl dentro da hemácia é de 0,9%, beleza? Muito bem. Então, eu identifiquei que a hemácia vai ser o meio menos concentrado, e a solução será o meio mais concentrado. Muito bem? Um menos concentrado e um mais concentrado. Quer dizer que a água sai da hemácia e vai para fora dela. Ela se desidrata. E quando ela se desidrata, ela murcha, ela fica toda enrugada, como nós estamos observando as imagens aqui, ó, as hemácias enrugadas, ok? Como que nós chamamos, damos ao nome a essa hemácia enrugadinha, sem volume ou com menos volume? Chamamos isso de crenação, ok? Observa aí, crenação.
Beleza? Muito bem. Quando eu coloco uma hemácia no meio hipertônico, ela perde volume para o meio, óbvio, e aí ela enruga. E como é que tu chama isso? Crenação. Muito bem. Vamos para a próxima informação. Agora, nós estamos colocando a nossa hemácia no meio hipotônico. De novo, hein? Aqui está mais um tubo de ensaio. Vamos desenhar um tubinho de ensaio aqui. Ok. Colocamos um volume ali dentro de NaCl. E a concentração de NaCl, como está destacado aqui na imagem, é de 0,4%. Aí eu pego essa hemácia que vocês estão vendo e jogo aqui dentro. Joguei a hemácia ali dentro. Olha, aqui está a hemácia. Muito bem. E você vai lembrar que dentro da hemácia tu encontra uma concentração de 0,9% de NaCl. Olha agora. Agora, nós temos um meio menos concentrado na solução e mais concentrado na hemácia. E aí eu te pergunto, o que vai acontecer com a água se ela vai do menos concentrado para o mais concentrado? Então, da solução vai para dentro da hemácia e essa hemácia vai aumentar de volume, como nós estamos observando aqui. Olha só, nessas imagens aqui, ela está aumentando de volume até ela explodir. Ganha volume e vai explodir, porque essa membrana não tem o reforço da parede celular. Não há parede celular em células animais. E aí nós chamamos esse fenômeno de, observa comigo, hemólise. Beleza? Muito bem. Se eu joguei uma hemácia no meio hipotônico, ela ganha solução até explodir e tu chama isso de hemólise. Mas se eu joguei uma hemácia no meio super concentrado, mais concentrado que ela perde solução para o meio, enruga e tu chama isso de crenação. Muito bem? Beleza. Agora vamos colocar mais um exemplo. Em meio isotônico. Então, quer dizer, a concentração é igual à hemácia, é igual à concentração do meio. Se eu coloquei um tubo, de novo um tubo de ensaio. Olha lá, um tubo de ensaio, mais ou menos, né? Aqui está um tubinho de ensaio. Coloquei dentro uma solução. Vou jogar aqui dentro uma hemácia. Mas a concentração que eu tenho dentro da hemácia é 0,9 e a concentração que eu tenho fora também é 0,9. Então, quer dizer o quê? A quantidade de água, como vocês estão observando aqui, que entra na hemácia, é a mesma quantidade que sai. E isso não altera o seu volume. Esta hemácia fica normal. Entra e sai na mesma intensidade e não altera o volume dentro dessa hemácia. Então, revisa mais uma vez. Vamos ser xaropes, chatos, mas falar muitas vezes para você não esquecer. Joguei uma hemácia no meio hipotônico, menos concentrado, ela vai absorver e vai explodir. Chama-se hemólise, beleza? Joguei uma hemácia no meio hipertônico, ela vai perder, e aí tu chama isso de... Lembrou? Crenação. Mas se eu colocar essa hemácia no meio isotônico, não altera o volume, porque a quantidade de água que entra é a mesma quantidade que sai. Muito bem, vamos lá. Vamos a mais um conceito. Isso é muito importante, pessoal. Osmose em peixes de água doce. Lembrando então que a água doce é um meio hipotônico, tem pouco sal, tem mais sal dentro do citoplasma das células do peixe. E no meio no qual ele vive, tem menos. Então é natural, você vai observar comigo, que está ocorrendo aqui a entrada de água por osmose. Por quê? Aqui tu tem um meio menos concentrado e as células do peixe é mais concentrado. Então, é claro que vai ganhar água por osmose. Quer dizer, este peixe de água doce não pode viver na água salgada e vice-versa. O que acontece? Quando o peixe de água doce está lá nadando livremente, bonitão, está ganhando água por osmose.
Mas para compensar, para fazer a osmorregulação, ele vai ter que apresentar condições de regulação. E uma delas é essa aqui, ó. A urina deste peixe vai ser volumosa. E isso ajuda a compensar este ganho de água por osmose. Agora, também ninguém vive sem sal. Vamos imaginar que a concentração de sal na água doce é muito baixa. Então, eu tenho aqui um meio hipotônico de água, ou melhor, um meio hipotônico de sal. Muito bem. Este meio hipotônico de sal, ele apresenta uma concentração salínica abaixo de uma condição normal. Então, este peixe, ele precisa ganhar este sal. Só que o sal, ele está entrando do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Aí tu vai dizer, isso também é, professor, osmose. Não. Sabe por que não é? Porque a osmose é a passagem só da água e não do soluto. E quando eu estou vendo o sal, observando o sal entrando através da membrana, o sal está vindo do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, ele é o soluto que está entrando. Dessa forma, este processo vai acontecer por transporte ativo. Então, o que significa? Que vai consumir energia para que ele possa absorver o sal do meio, beleza? Então, mais uma vez, a osmorregulação dos peixes de água doce os peixes ganham água por osmose, urinam bastante para compensar e a entrada do sal é por transporte ativo, consumindo ATP, ok? Muito bem, vamos a outra situação. Agora, vamos ver os peixes de água salgada. Bom, claro que a água salgada é hipertônico em relação às células do peixe. Então, se é hipertônico, levando em conta que a osmose é do menos para o mais, então, aqui eu vou ter o ambiente menos concentrado e aqui o ambiente mais concentrado. É natural que aconteça a saída da água das células do peixe de água salgada para o meio. Professor, tu está dizendo que o peixe de água salgada, ele perde água para o meio? É isso aí, ele se desidrata. E ao contrário do peixe de água doce, ele não pode ter uma urina volumosa, ter um xixizão. Ele vai ter que ter uma urina concentrada. Olha só, urina reduzida e concentrada. Isso é uma etapa da sua osmorregulação. Muito bem. Agora, ele também vai ter que beber água, né? E ao beber água salgada, é como se nós bebêssemos água salgada, vai dar muita sede, né? A gente vai beber muita água. Bom, esse animal está perdendo água para o meio e ele precisa equilibrar. Então, ele vai urinar pouco, vai tomar aquela água, vai urinar pouco e temos aquela relação do sal, porque é preciso também observar esta entrada ou saída do sal, porque os organismos precisam de sais para regular o seu metabolismo. Lembre comigo, o sal é um soluto e a osmose é o solvente. A osmose só passa a água, não passa o soluto. Bem, então, olha comigo. Aqui o meio onde ele vive, a água, é o meio hipertônico de sal. E o peixe é o meio hipotônico. Então, ele vai perder sal ou vai ganhar sal? Ele vai ter que se ajustar, porque ele está vivendo num ambiente muito salínico. Então, ele tem que regular, vai ter que eliminar um pouco desse sal que ele está absorvendo. E como o sal vai do menos para o mais, como vocês estão observando, o corpo dele é hipotônico e o meio onde ele vive é água salgada, é hipertônico, então vai sair o soluto sal. Saindo do menos para o mais é também por transporte ativo, ou seja, gastando energia, ok? Muito bem, vamos lá. Então, mais uma vez, peixe de água doce. Peixe de água doce ganha água por osmose, urina bastante e entra sal por transporte ativo. Peixe de água salgada bebe água, perde água para o meio, urina reduzida. E como é que ele faz para eliminar o excesso de sal? Elimina o excesso de sal através de transporte ativo, consumindo energia, e a osmose não. Muito bem, vamos lá. Mais fenômenos osmóticos. Vamos lá. Osmose nas células vegetais.
Se eu coloquei uma célula vegetal em um meio hipertônico, muito concentrado, é como se eu pegasse um regador, colocasse água e colocasse sal, adicionasse sal e regasse uma planta com água salgada. Eu te pergunto, tu vai hidratar essa planta colocando água salgada? Tu já me respondeu não, né? Por quê? Porque a água, que é o solvente natural que existe dentro da célula, ela migra para fora da célula ou para dentro. Mas se eu colocar ela no meio hipertônico, ela vai migrar para fora. Por quê? Porque a osmose é a passagem da água do meio menos concentrado para o mais concentrado. Então, como nós estamos observando aqui, as setas, a direção da seta, e vamos destacar a palavrinha água aqui, ó, a palavrinha, né, a fórmula água, você está vendo que esta célula está perdendo água, está se desidratando. Mas detalhe, isso é a membrana plasmática que você pode observar na imagem. E o que eu tenho mais acima, isso aqui é a parede celular, que ela é celulósica. Então houve uma retração de todo o protoplasma, de todo o citoplasma, em núcleo da célula, retraiu, enrugou. Mas a parede celular ficou intacta. Como é que nós chamamos esse fenômeno observado? É um fenômeno osmótico, observado em células vegetais. Nós chamamos isso, se fosse lá na célula da hemácia, seria uma crenação, lembra? E aqui como é que você vai chamar? Tu chama isso de plasmólise. Houve uma plasmólise, ok? Muito bem. Vamos lá. Agora vamos olhar o próximo. Células vegetais que foram colocadas em um meio hipotônico. Lembrando que a água passa do menos concentrado para o mais concentrado. Agora, estou regando a planta com água da chuva. Então, está entrando água, como nós estamos observando aqui, ó. Está ocorrendo a entrada da água. Com isso, o vacúolo, que é esse espaço aqui em azul, vai ganhando muita água, vai ficando cheio de água. E a célula vai entrar num processo de turgidez. Ela fica túrgida, cheia de água. E a membrana plasmática vai encostando na parede celular. Assim como a membrana do vacúolo, que é a chamada de tonoplasto, vai encostar na membrana plasmática, porque vai ganhando volume, e a membrana vai deformando e vai encostando na parede celular. Como a parede celular é rígida e não vai se romper, como aconteceu lá na hemácia, naquele fenômeno chamado hemólise, aqui não. Aqui vai ficar estático, não vai ocorrer o rompimento de uma célula vegetal colocada no meio hipotônico, ok? E como é que nós chamamos esse fenômeno? É uma deplasmólise, ok? Deplasmólise. Muito bem. Vamos lá a uma outra informação. Se eu colocar esta mesma célula vegetal em um meio isotônico, lembrando, a quantidade de água que entra é a mesma quantidade de água que sai. E aí não há deformação, porque lembre, no meio isotônico entra e sai na mesma intensidade. Isso tanto faz para qualquer tipo de célula. Muito bem. Olha só, essa informação que eu passei para vocês até agora são informações extremamente importantes, Então, nós vamos ter que observar muito essas aulas sobre osmose, porque a gente vai ganhando corpo com isso. E a gente vai aprendendo a matéria. Isso que importa quando você estuda no canal Biologia Meia Prova. O que nos importa é isso, aprender, ter satisfação. Então, agora nós vamos resolver uma questão sobre a osmose. Vamos lá, resolvendo uma questão sobre esse conceito osmótico. Vamos aqui tirar nossa tela e botar a telinha da questão sobre osmose. Olha, aí estão, né, as nossas células. Vamos melhorar aqui. Agora vai melhorar. Beleza. Aqui estão as nossas células. Eu tenho uma célula murcha, uma célula normal, uma que ganhou volume e a outra está ganhando mais volume ainda. Então, levando em conta que as hemácias têm 0,9% de NaCl e o meio pode ter maior ou menor concentração, isso é o que importa nessa questão e ela não mencionou a quantidade de NaCl na hemácia, que é 0,9%, mas nós aqui em particular sabemos, né? Muito bem. Esta célula está perdendo solução, então está indo para o meio. Como?
a água sai do meio menos concentrado e vai para o meio mais, então aqui o meio é mais concentrado e aqui o meio será menos concentrado, ok? Aqui menos. Aqui a quantidade de água que entra e a quantidade de água que sai é a mesma, então estamos falando no meio isotônico. Já aqui, estou vendo pelo tamanho da célula a entrada de água, está ocorrendo a entrada da água, então aqui é menos concentrado. E aqui houve a lise completa, ou seja, a hemólise, continua um meio menos concentrado. Dentro da hemácia é mais concentrado, ok? Muito bem. Então vamos lá. Membrana celular funciona como um fluido que permite a difusão de proteínas dentro de uma matriz lipídica. Esse mosaico fluido constitui uma barreira de permeabilidade seletiva indispensável para a fisiologia celular. A figura mostra as alterações que podem ocorrer em uma hemácia quando se modifica a concentração de NaCl no meio em que ela se encontra. Assinale a alternativa correta para as diferentes concentrações de NaCl de acordo com a sequência da morfologia das hemácias. Aí está. Bem, então deixamos um pouquinho assim para aparecer e aí a gente consegue fazer a leitura da questão. Bem, nós temos no primeiro evento o meio lá de fora é hipertônico, então é para você saber, assinale a afirmativa correta para as diferentes concentrações de NaCl de acordo com as sequências de morfologia da hemácia. Então, nós estamos falando da sequência, vamos colocar aqui, melhorando aqui, estamos falando da sequência da solução qual elas foram colocadas, ok? Então, a primeira é hipertônica, então tem que ser mais que 0,9, então eu já tiro essa aqui, que é 0,6, essa ficaria, porque é 2, essa ficaria também, porque é mais que 0,9, e essa também, que é mais que 0,9, ok? Já a segunda imagem é isotônico, então é 0,9. Então, se é 0,9, eu tiro essa e já fico com a alternativa correta da questão. As duas últimas é um meio, ou são meios hipotônicos, menores que 0,9. Então, eu tenho aqui 0,6 e 0%. Por isso, a alternativa correta nessa questão é a alternativa, a letra D, de Dinamarca. Botamos um certinho aqui e ok. Então, pessoal, mais uma aula no canal Biologia Minha Prova, hoje sobre osmose, e você não vai esquecer do conceito. Do menos concentrado para o mais concentrado, a água passa através da membrana num transporte passivo que não gasta energia e isso se chama osmose. Valeu, até mais. Tchau, tchau.